Você está ouvindo Dado Bruto Cast, o podcast que pega assuntos complexos e entrega sem enrolação. Eu sou a Ana e aqui do meu lado tá o Bruno. Ei, ei, muito prazer, galera! E olha, hoje a gente vai falar de um negócio que eu tenho certeza você já viveu na pele, ou pior, já foi o personagem principal da história sem perceber. A gente vai falar do efeito Dunning-Kruger. Prepara o coração! Cara, só o nome já intimida. Dunning-Kruger. Parece nome de vilão de filme de espionagem. Mas antes de você, Bruno, que eu já sei que vai querer viajar na explicação, me conta, de onde vem esse nome? Boa pergunta. Então, David Dunning e Justin Kruger eram dois psicólogos lá nos Estados Unidos e em 1999 eles publicaram um estudo que ficou famoso demais. A ideia central é simples, mas perturbadora. Pessoas com pouco conhecimento sobre um assunto tendem a superestimar muito a própria competência. Ou seja, quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Pera, deixa eu entender. Então, tipo, a pessoa não sabe que não sabe? Exatamente isso. E olha que irônico, para você reconhecer que não sabe algo, você precisa ter um nível mínimo de conhecimento sobre aquilo. É como se a burrice viesse com um bônus de autoconfiança grátis. Você não tem skill suficiente nem para perceber que não tem skill. Isso tem até um nome técnico, é chamado de metacognição deficiente. Metacognição? Isso é pensar sobre o próprio pensamento, né? Cara, isso é louco. Então, tipo, é como aquele tio que viu um vídeo no YouTube sobre medicina e aí já quer diagnosticar todo mundo na mesa de jantar? Esse tio existe em toda a família brasileira, pode ter certeza. Mas sim, é exatamente esse o perfil. E o estudo do Dunning e do Kruger foi feito de um jeito muito bacana. Eles testaram alunos em lógica, gramática e humor. Depois, pediram para cada um avaliar o próprio desempenho. Os que foram pior na prova acharam que tinham ido muito bem. Os melhores, paradoxalmente, subestimaram a própria performance. Peraí, os melhores subestimaram? Isso é o contrário do que eu esperava. Por quê? Pois é, essa é a parte menos falada do efeito. Quem é muito competente tende a achar que todo mundo é competente no mesmo nível, porque para eles aquilo parece óbvio. Então eles acabam se achando medianos, quando na verdade são excepcionais. É quase uma humildade involuntária. Meu Deus, isso me pegou. Porque você está dizendo que tanto os ruins quanto os bons erram a própria avaliação, mas em direções opostas. O ruim se acha bom, o bom se acha mediano. Ninguém está calibrado direito. Isso, e tem uma curva que fica famosa quando você pesquisa sobre isso, o Vale da Desesperança. Pensa comigo, no começo você aprende um pouquinho sobre algo e sua confiança dispara lá em cima, você está no pico da arrogância. Aí, conforme você aprende mais, você começa a perceber o tamanho do que você não sabe e a confiança despenca. Esse é o vale, e só depois, com muito estudo, ela sobe de novo, mas de forma consistente dessa vez. O Vale da Desesperança. Que nome dramático. Mas faz todo sentido. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu achava que sabia tudo sobre jornalismo. Aí, no terceiro período, eu já estava em crise existencial achando que não sabia nada. Você estava vivendo o efeito Dunning-Kruger em tempo real e não sabia. Mas olha, isso é um sinal positivo. Quando você começa a sentir que sabe cada vez menos, é porque você está aprendendo de verdade. O problema é quem nunca chega nessa crise. Tipo, nunca chega no vale porque nunca saiu do pico? Exato. E aí fica naquela confiança inflada para o resto da vida. Peraí, deixa eu dar um exemplo mais concreto, porque eu acho que fica mais real assim. Sabe quando você vê aquela pessoa que fez um cursinho rápido de investimentos e já quer te explicar como a bolsa funciona com a maior autoridade do mundo? Não acredito nisso. Eu tenho um amigo exatamente assim. Fez um curso de 2 semanas e virou o Warren Buffett da Barra da Tijuca. Clássico. E o que é interessante é que isso não é maldade, não é arrogância no sentido moral, é um limite cognitivo real.
O cérebro humano tem dificuldade séria de avaliar o próprio desempenho com precisão, especialmente em áreas onde a gente ainda não tem base sólida. Então, a gente não pode nem culpar muito a pessoa? É quase que automático? É, mais ou menos. Tem uma responsabilidade de querer aprender mais, de buscar feedback externo, de não confiar cegamente na própria impressão. Mas sim, é um mecanismo muito natural do cérebro. A gente é programado para ter confiança, porque confiança zero paralisa. O problema é quando a confiança fica descolada da realidade. Que pergunta boa que eu vou fazer agora. Como a gente sabe se está vivendo o efeito Dunning-Kruger em alguma área da vida? Olha só, essa é a pergunta de ouro. E a resposta honesta é difícil saber por conta própria, porque o próprio efeito te impede de ver, mas tem alguns sinais. Primeiro, você nunca sente insegurança sobre o assunto. Tudo parece claro e simples demais? Isso pode ser sinal. Segundo, você busca opiniões de quem sabe mais que você ou só de quem concorda com você? Ai, essa segunda pergunta dói, porque é muito mais confortável falar com quem concorda, né? Muito mais. E terceiro, e esse eu acho mais importante, você consegue explicar o que sabe de forma que alguém que entende do assunto não ache ridículo? Tem um teste famoso chamado técnica Feynman, que é você tentar explicar um conceito como se fosse para uma criança. Se você trava na explicação, você provavelmente não entende tão bem quanto pensava. Cara, isso é genial e assustador ao mesmo tempo. Eu vou fazer isso hoje com alguma coisa que acho que sei bem e provavelmente vou entrar em crise. Bem-vinda ao Vale da Desesperança, Ana. Mas sério, esse incômodo é o melhor sinal de que você está evoluindo. O antídoto para o Dunning-Kruger é basicamente esse: humildade intelectual, buscar feedback de quem entende mais e nunca achar que chegou no teto do conhecimento. E eu acho que isso tem um impacto enorme no mundo hoje, né? Porque com a internet, todo mundo tem acesso a um monte de informação rápida e superficial, e aí fica fácil se achar expert em tudo. Você tocou num ponto que eu ia falar, olha só. A internet potencializou o Dunning-Kruger de um jeito absurdo. Você vê um thread no Twitter, assiste 3 vídeos no YouTube e de repente está pronto para debater com especialistas. E o pior, tem audiência para isso. As redes sociais recompensam confiança, não competência. Quem fala com mais certeza ganha mais engajamento, mesmo que esteja errado. Isso explica muita coisa sobre o mundo atual, honestamente. E é um pouco angustiante, porque como você diferencia quem realmente sabe do que fala de quem só parece saber? E como eu ia dizendo antes de me empolgar, um bom sinal de quem realmente sabe é exatamente a capacidade de dizer não sei ou isso é mais complexo do que parece. Especialistas de verdade vivem na incerteza. Eles sabem o tamanho do que não sabem. Quem nunca diz não sei, provavelmente não chegou no vale ainda. Isso foi Dunning-Kruger do começo ao fim, e eu aprendi demais. Resumindo, galera, pouco conhecimento gera muita confiança, muito conhecimento gera humildade, e o caminho é justamente aceitar esse desconforto do quanto eu ainda não sei. Perfeito! Isso foi Dado BrutoCast. Até o próximo episódio! E aí, galera, você já se pegou no pico do Dunning-Kruger em alguma área da vida? Conta pra gente aqui nos comentários. Prometo que a gente lê tudo e não vai julgar. Muito. Até a próxima!